Vocês sabem que tem muitos pais que ficam em dúvida se contam ou não contam a história para o seu filho toda vez que ele pede. Sim, gente, tem pais que se preocupam bastante, achando que isso não é saudável, que não faz bem. Mas por que isso acontece? Antes de dizer para você, mãe, para você, pai, se você é para ler ou não, contar ou não, eu quero explicar para você por que isso acontece. Porque depois, quando eu responder a essa pergunta, né, ler ou não ler, eis a questão, toda vez que seu filho pede para ler, para ouvir aquela história, você vai compreender a minha resposta. Então, por que isso acontece? Porque o seu filho insiste em ouvir a mesma história, dia após dia, e às vezes na mesma noite, né? No mesmo momento, várias vezes. Você contou a história, logo que terminou de contar a história, ele diz, conta de novo, conta de novo. Por que isso acontece? O que acontece é que o seu filho pequeno está em desenvolvimento, ele está crescendo, ele está vivendo. Se você tem um filho pequeno em casa, você sabe muito bem disso, que ele vive descobrindo as coisas, fica impressionado com as coisas que ele descobre. Então, pedir para ouvir sempre a mesma história não acontece só na casa desses pais que eu comentei aqui. Aconteceu na minha casa. E com certeza deve acontecer na sua casa. Porque é normal. As crianças pequenas estão descobrindo o mundo, estão descobrindo a si. E através das histórias, elas conseguem estruturar o mundo delas. Gente, nós adultos não conseguimos entender muitas vezes o que acontece em volta, o que acontece dentro de nós, os nossos sentimentos. Nós adultos com bagagem, que lemos a respeito, que ouvimos, que conversamos, que estudamos, que vivemos, experimentamos. Imaginem vocês uma criança. Como ela vai dar conta de tudo que está acontecendo em volta, do que ela está sentindo? Não basta chegar para ela e dizer, você sente isso por conta disso, porque pode não ser por conta daquilo. Pode ser por outra coisa e você não sabe. E as histórias, elas têm esse poder de mexer com aquele que está ouvindo. Então, se o seu filho ouve uma história, essa história está ajudando-o a estruturar o seu mundo interior. As histórias fazem com que o seu filho passe a compreender melhor o que está acontecendo dentro dele, e aí ele passa a compreender o que está acontecendo em volta dele. As histórias são poderosas e possibilitam isso sim. O seu filho passa a compreender melhor os seus próprios sentimentos. Ele está lá, ouvindo uma história em que tem um personagem e ele, a partir daquele personagem, começa a entender a si mesmo. Porque esse personagem está sentindo coisas que ele também sente. Opa! Ele está sentindo coisas que eu também sinto. É parecido comigo. Então, não é só comigo que acontece. O que esse personagem fez para resolver? O seu filho vai começar a entender o que ele mesmo tem de fazer para resolver isso também. Então, quando o seu filho pede para ouvir uma história mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, é porque essa história mexeu com ele. Vem ao encontro do que ele está vivendo naquele momento. Essa história está conversando com o seu filho. Está vindo ao encontro das suas emoções. E isso ajuda demais o seu filho a compreender as suas próprias emoções, sem você precisar dar uma aula sobre isso. Basta uma boa história. Às vezes, né, você conta uma história para o seu filho que você percebe que ele ficou com medo da história, que essa história o assustou. Mas ele pede
depois que você termina, para contar de novo. E aí você pensa, mas como? Eu vi que ele estava com medo. Ele estava assustado e mesmo assim quer que eu conte essa história outra vez. E é justamente porque ele encontrou nessa história algo que está mexendo com ele. Algo que está resolvendo o que ele tem internamente. Algo que vem ao encontro de algo latente dentro dele que está querendo sair. E com essa história, talvez ele consiga extravasar e colocar para fora. Sim, às vezes nós nos surpreendemos, né? Com esse pedido dos nossos filhos, com histórias que a gente acha que ele tem medo, mas no fundo, é justamente esse medo que está resolvendo algo interno que só ele sabe. Só ele sabe. E ai, se você mudar a história na segunda vez, na terceira vez, ele fica muito chateado. Ele reclama, ele vai pedir para você contar direito. E sabe por que isso acontece? Porque essa repetição, essa previsibilidade conforta, tranquiliza, dá segurança. Quando seu filho ouve uma história, ele imagina essa história e agora ele conhece essa história. Quando ele pede para você contar mais uma vez, e você conta, né, a segunda, terceira, quarta vez, o seu filho já está esperando por aquilo que vai acontecer na história. Ele sabe o que vai acontecer na história. Você já contou? Então ele está esperando aquilo acontecer. Por quê? Porque é aquilo que ele quer ouvir. Porque é aquilo que está fazendo bem para ele, que está o deixando seguro, que está o tranquilizando, que está o ajudando. Ele espera. E se você muda aquilo que ele espera, ele fica muito frustrado, muito triste. A criança, quando sabe o que vai acontecer, ela se sente mais segura, ela sente o controle das coisas. Não é assim que acontece com você? Quando as coisas são previsíveis, você fica mais seguro, né? Quando as coisas têm uma rotina, quando é uma repetição, quando é previsível, você se sente mais seguro, você sabe o que vai acontecer. Então, você se sente mais, tem mais controle das coisas, da própria vida. E isso acontece também com a criança. A criança, quando ouve uma história pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, ela se sente no controle. Ela sabe o que vem depois. E se ela sabe o que vem depois, isso é gostoso, isso é prazeroso. Isso é muito, muito bom. Muito bom. Então, gente, olha só. É muito importante você repetir a história e depois não mudar o que você repetiu. Não mesmo. Porque a criança vai chamar a sua atenção. Vai chamar a sua atenção para essa mudança, porque ela espera aquilo. Imagina você contando a história da Chapeuzinho Vermelho. A criança ouve, né, que o lobo engoliu a avó e engoliu a Chapeuzinho Vermelho. Logo depois ela sabe que vem um caçador que vai cortar a barriga do lobo e vai tirar a Chapeuzinho e a avó sã e salva. Ela sabe que isso vai acontecer. Então ela ansia muito por esse momento. E se você muda essa história naquele momento, ela vai ficar muito triste, muito frustrada, porque não é isso que ela esperava. Isso fugiu do controle dela. Isso não é legal. Então ela vai pedir para que você repita da mesma forma que você repetiu antes, porque ela está esperando isso, porque é isso que vai a tranquilizar. Ela está esperando isso porque ela sabe
que se ela ouvir aquilo vai lhe fazer bem. Porque ela vai saber que aqui fora, no mundo real, as coisas também podem ser resolvidas. Ela também pode ficar tranquila com as coisas que vão acontecendo. Mas e aí? Eu falei tudo isso, expliquei para você por que a criança espera, né, tanto para ouvir a mesma história tantas e tantas vezes. Depois que eu falei tudo isso e expliquei, conto ou não conto? Leio ou não leio a história toda vez que o meu filho pede para contar? Eu repito ou não? Porque tem pais que acham que isso não é saudável, que isso não faz bem. Poxa, ouvir sempre a mesma história, isso não é bom. Ou tem pais que já estão cansados de ouvir, de contar a mesma história. E tem aqueles, né, talvez você esteja pensando nisso também, poxa, mas se é para criar o hábito de leitura no meu filho, dessa forma eu não estou ajudando a criar esse hábito, porque ele está sempre na mesma história, ele não evolui, ele não tem desejo por outras histórias. Então, é muito compreensível todas essas dúvidas. E aí, conto ou não conto? E a resposta para essa pergunta é a seguinte: sim. Sim, mãe. Sim, pai. Leia. Leia toda vez que o seu filho pedir para ler essa história, para ouvir essa história. Conte toda vez que o seu filho pedir para ouvir essa história. Tantas e tantas e tantas vezes. Não tem problema nenhum. É saudável. Não faz mal algum. Muito pelo contrário. Está ajudando demais no desenvolvimento do seu filho. Através dessa história contada tantas e tantas vezes, o seu filho está compreendendo seus próprios sentimentos, está consolidando os entendimentos sobre as coisas que estão em volta. Através dessas histórias contadas tantas e tantas vezes, o seu filho está estruturando o seu mundo interno. Então, sim, repitam, repitam, repitam. O seu filho precisa disso nesse momento. Se ele está pedindo, é porque ele precisa ouvir aquela história. Tem algo nela que faz a diferença para ele, que está o ajudando. Então, por que, mãe? Por que, pai? Você não vai contar outra vez? É claro que sim. E calma, não se preocupa. Não entre em pânico, porque você não vai precisar contar essa história a vida toda. Não, poxa, de novo, vou passar a vida toda contando essa história? Não. Terá um dia em que você, mãe, em que você, pai, vai ser surpreendido com o seu filho pedindo para ouvir uma outra história. E por que isso acontece? Por quê? Porque aquela história que ele já ouviu tantas e tantas vezes já fez o que tinha de fazer em seu filho, internamente. Se ele está pedindo para ouvir outra história, aquela história já fez o que tinha de fazer. Ele já resolveu aquilo que estava em aberto. Ele já compreendeu aquilo que estava confuso. Ele já esclareceu aquilo que estava duvidoso. Então ele parte para uma nova história. E pode ser que essa nova história, ele queira que você repita, e repita, e repita, porque ele também encontrou lá algo que mexeu com ele e que talvez não tenha nada a ver com aqueles outros sentimentos da outra história. Ou talvez essa história que você vai contar, essa nova história que ele pediu, você vai ler ou contar uma vez e deu, acabou, não precisa mais. Não tem que ser repetida, ele não precisa disso, não é necessário, porque nem todas as histórias mexem com aquele que ouve da mesma forma. Tem histórias que mexem muito mais, e essas é que seu filho vai pedir para contar.
Porque essas têm algo em especial que trabalha algo dentro dele. E isso, gente, sem ele saber, é óbvio. Ele não sabe que essa história está resolvendo um problema, está mexendo com ele, está, né? Isso é inconsciente. Ele sente algo bom. Ele sente que algo está mudando. Então, sim, mãe, sim, pai, conte essa história toda vez que seu filho pedir. Leia essa história toda vez que seu filho pedir, sem medo de estar fazendo errado. Muito pelo contrário, você está fazendo a coisa mais certa que tem a fazer nesse momento. A coisa mais certa que tem a fazer nesse momento. Porém, preste atenção a um detalhe. Não fique chateada, não fique bravo, pai, se você vai contar de novo essa história. Se você contar essa história de forma mecânica, de forma fria, bravo, chateado, não vai ter o efeito que deveria ter. Não vai ajudar o seu filho. Porque ele está sentindo isso em você. Ele não vai nem querer que você termine. E você talvez perdeu a chance de ajudar muito profundamente o seu filho. E talvez de conhecer muito mais o seu filho. Muito mais. Sim. Porque numa conversa após uma história contada, que seu filho repete para repetir tantas vezes, você conversando com ele, você pode compreender melhor por que o seu filho está pedindo para ouvir tantas vezes aquela mesma história. Você vai conhecer o seu filho melhor, você vai entender o que ele está sentindo e vai poder ajudá-lo ainda mais. Então, se você contar essa história, se você ler essa história de forma mecânica, fria, sem gosto, você está tirando a oportunidade do seu filho ficar tão bem, melhorar depois disso. Então, se é para repetir, se é para contar, conte com amor, com entrega, com envolvimento. Faça isso com paciência. Repita e repita, mas não correndo. Faça tranquila, com calma. Porque seu filho está esperando por isso. Eu já contei muitas e muitas vezes a mesma história para minha filha quando ela era pequena. E eu lembro, como se fosse hoje, o brilho nos olhos dela toda vez que eu repetia essa história. Ela já conhecia a história, mas o brilho era intenso toda vez, de tanto que ela gostava. E eu conseguia perceber em qual passagem da história, o que o personagem fazia, que ela realmente esperava, que ela ansiava por aquilo. Era ali que a história estava mexendo, porque era nítido no corpo dela, no olhar, ela ansiava, o corpo ansiava por aquele momento. Ela ficava diferente, ela se animava muito mais, porque estava chegando aquele momento. E eu sentia que era ali que a história fazia diferença para ela. E a gente consegue perceber isso se a gente observa os nossos filhos, se a gente para e tem paciência para olhar para eles nesse momento. E aí você percebe, é ali. E se você percebe que é ali, talvez você consiga entender por que é ali. O que seu filho está sentindo? Por que ele está querendo ouvir essa história tantas vezes? Se você prestar atenção ao seu filho, você vai descobrir isso e vai conseguir conversar mais com ele. E essa atenção, né, esse observar o nosso filho, isso não pode acontecer só quando eles são pequenos. Isso precisa ser durante a vida toda. Nós temos que percebê-los. Através do olhar, através da expressão, nós descobrimos muitas e muitas coisas. Então conte com amor, conte com prazer. Se é para repetir, repita dessa forma. Repita dessa forma. E por favor, mãe, por favor, pai, se o seu filho está pedindo para ouvir essa história mais uma vez e mais uma vez, não cometa o erro de dizer, não, agora eu vou contar outra, chega, essa aqui acabou. Você também está tirando a chance do seu filho resolver algo. Resolver algo que eles têm internamente.
E essa história está lhe fazendo bem, está lhe ajudando. Então não faça isso. Não faça isso de jeito nenhum. Conte. Conte. Vai chegar um momento em que ele vai pedir outra. E não se preocupe. Não se preocupe, mãe, não se preocupe, pai, que contar várias vezes a mesma história não cria o hábito de leitura. Muito pelo contrário. Cria não só o hábito de leitura, como fortifica, intensifica esse hábito. Porque isso, o que está acontecendo, é prazeroso para o seu filho. É bom, é gostoso. Ele se sente feliz ali. Ele se sente bem. Ele se sente seguro. Ele se sente no controle. Então, ele vai querer ouvir essa e depois ele vai querer ouvir muitas e muitas outras. Então, sim, você está criando o hábito de leitura no seu filho, lendo ou contando a mesma história tantas e tantas vezes. E eu quero encerrar com uma frase que está aqui nesse livro, A Psicanálise dos Contos de Fada, de Bruno Bettelheim. E nessa frase ele diz o seguinte: enquanto diverte a criança, o conto de fada, as histórias, a esclarece sobre si própria e favorece o desenvolvimento de sua personalidade. Eu trouxe essa frase porque fecha com o que eu estou falando, né, na live de hoje. Enquanto as histórias divertem o seu filho, elas também ajudam nessa descoberta de si mesmo, nessa procura da sua própria identidade, e ajuda demais no desenvolvimento da sua própria personalidade. Então, olha só, que importante é repetir a história que seu filho está pedindo, tantas e tantas vezes. Só traz benefícios.